Olá, pessoal, bem-vindos a Clique Eduque 8, na série Conhecendo as Carreiras com a Clique Eduque 8. Hoje a gente está aqui com o Paulo Henrique Cirqueira Santos. O Paulo é um mega especialista, um conhecedor de vendas B2B. O que é vendas B2B? O Paulo vai explicar. Então, você que tem interesse em área de vendas, não sabe como se especializar, que caminho seguir, o que é importante, como é que eu construo uma carreira sólida em vendas, quais são as armadilhas que tem nessa carreira incrível. Talvez seja uma das carreiras mais antigas do mundo, porque não existe um negócio que não haja venda. Como o Paulo costuma dizer, um advogado, um médico, todo mundo no dia a dia, com a família, na escola, a gente está no processo de negociação e de venda. Então, Paulo vai falar com a gente, vai nos ensinar, vai dar dica de como construir uma carreira de sucesso em vendas. O Paulo é especialista de vendas de B2B em liderança, administrador, especialização em processos comerciais, pela Loyola University em Chicago, mentor de vendas de B2B e liderança. Paulo tem mais de 20 anos de experiência e o Paulo é cofundador da B2B Pro Academy, gente. Olha que interessante, onde a missão é apoiar empresas que buscam implementar agendas de crescimento e transformação comercial. Olha só, gente, vamos aproveitar a experiência incrível desse cara que conhece o Brasil todo, que conhece processos, sabe o que está acontecendo no Brasil. Então, presença ilustre. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Imagina, Sérgio. Obrigado pelo convite, né, de falar com você. Bom te rever, falar com o pessoal da Clique Eduque 8, né, com a sua turma. Então, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho aí sobre vendas, né? Falar sobre vendas, né? Falar sobre vendas, o que é B2C, o que é B2B, como é que funciona. Você quer começar por aí, Paulo? Explicar um pouco para a gente. Isso, explica para a gente antes de começar. Porque assim, a pessoa às vezes não para pensar. Vender, eu pego um produto aqui, vendo ali, ou um serviço, ou um produto. Conta para a gente, como é que é mais ou menos a estrutura dessa carreira incrível? É assim, tem dois tipos de vendas, né? E assim, tem o B2C, que é Business to Consumer, que é para você vender direto para o consumidor, né? Então, assim, o varejo, uma loja que vende direto para um cliente é um B2C, né? E tem o B2B, que nada mais é a venda de empresa para empresas, né? Então, você ou trabalha na ponta da cadeia, que é vendendo para o consumidor final, né? Ou você trabalha vendendo para empresas. Né? A minha carreira, basicamente, toda foi vendendo para empresas, né? Então, assim, já trabalhei também no B2C, trabalhei no varejo, muito tempo e tudo mais, mas a minha trajetória inteira, basicamente, é vendendo para empresas. Paulo, eu tenho lá meus 18, 19 anos, estou pensando em começar, tenho uma... Que características que eu posso identificar, que eu posso me observar, ou ter feedback de familiares, amigos, para dizer assim, para pensar em começar a seguir uma carreira nessa área? O que você acha que é o princípio, o que é o básico, assim, qual é a raiz Olha, assim, do comportamento? Muitos vendedores, né? O pessoal fala, eu me tornei vendedor, né? Assim, pessoas, alguém me falou que eu era bom em vendas. E geralmente, às vezes, você começa assim. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu comecei em vendas porque eu trabalhava em um outro setor e eu gostava do atendimento, eu gostava, né, de atender, assim. E eu percebia que quanto mais eu atendia, melhor, mais aquele cara voltava, né? Ele queria falar comigo, não com o outro. Então, assim, eu percebi isso com o tempo. O pessoal falou, por que você não vai para vendas, né? Você trabalha com atendimento, você não vai em vendas, né? Então, geralmente, a pessoa muito comunicativa, né? A pessoa que gosta, que tem bom feeling, né? Ou seja, qual feeling? Percebe interesses, percebe a dinâmica da conversa ali, né? De como levar, né? Tem time, né, nessa conversa, né, sabe o tempo certo, né? Geralmente ele é uma pessoa que acaba se adaptando em vendas. Lógico que tem outros comportamentos ali, né, em vendas. Você toma muito não, né? Você tem que lidar com os nãos da vida, então você tem a questão de resiliência, né? Você tem a questão de lidar com metas e números mensais. Mas, e perfis complexos, né? Perfis difíceis. Isso, Ou seja, no mesmo B2B ou B2C, você tem, né, clientes que são diferentes. Isso vem mudando muito, né? Antigamente, aquela questão do vendedor que falava muito, ela também mudou bastante. Então, assim, é importante você ter comunicação,
mas ela mudou muito para você saber fazer perguntas, para identificar o perfil do seu cliente, né, e poder oferecer o melhor produto ou serviço para ele, né? Então, quanto mais você conseguir entender, é mais fácil para você vender. Então, eu costumo falar que o vendedor, ele tem que ser, além dessa questão da comunicação, ele tem que ter curiosidade, ele tem que ser uma pessoa que gosta de gente, né? Mais de 70% do tempo dele ele vai estar falando com pessoas, né? Que gosta de se relacionar e que gosta de gente mesmo, assim, de comportamento humano, né? Porque, querendo ou não, são essas relações que você vai ter no seu dia a dia, né? Você vai ter que ter interesse ali em saber quem é a pessoa para você conseguir vender, né? Isso no B2C ou mesmo no B2C, tanto faz se é no varejo ou se é na empresa, né? Então, assim, eu acho que é isso. E para começar, né, a sua pergunta foi só para começar, né, Sérgio? Muita gente começa no varejo. Toda empresa tem um departamento comercial. Você pode começar estagiando nessa área, você pode começar trabalhando numa área de atendimento. Existem muitas áreas de vendas, né, hoje em dia, então depois eu posso explicar um pouquinho, mas hoje vendas ela está separada pelo funil de vendas. Então, antigamente o vendedor vendia, né, e alguém entregava, fazia tudo. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem profissões dentro da área de vendas, né? Você tem um SDR, você tem um closer, você tem back-office, você tem uma série Explica de um pouquinho para a gente, Paulo, assim, uma estrutura básica, só para o pessoal entender. Então, posso explicar um pouco. Então, hoje em dia, no passado você tinha um vendedor, então o vendedor ele tomava conta de tudo, ele vendia, passava para alguém para poder fazer entrega, para faturar, essas coisas. Hoje em dia... Contrato, dependendo do caso, né? Aquelas Isso. formalizações, entrega, logística. Hoje em dia, o mundo está bem dinâmico, ficou muito dinâmico. E o processo das vendas hoje... E muita tecnologia, né, Paulo? Muita tecnologia, projetos, ferramentas. Aliás, até uma das dicas que depois eu posso dar, Isso, a gente pode falar, mas eu acho que se tiver uma dica aí, estude sobre as tecnologias para a área de vendas. É importante, né? Hoje em dia você tem CRM, você tem uma série de coisas que é importante você conhecer, né? Principalmente em digital, né? Automação de marketing, né? Que existe hoje também, WhatsApp. Então, tem várias tecnologias que hoje auxiliam em vendas, né? Dentro desse funil de vendas que eu estou comentando. Então, hoje, existem áreas que quebram. Tudo que você fazia em vendas, elas quebram hoje. Para explicar de uma forma simples. Então, antigamente, um vendedor procurava o cliente, ligava para o cliente, tentava vender, tentava fazer tudo. Hoje em dia, você tem uma pessoa só para qualificar o cliente. O que é qualificar? Deixa eu entender se esse cliente se essa pessoa pode ser meu cliente. Então, hoje em dia, você tem uma pessoa só para... Se ele pode consumir meu produto ou meu serviço. Se ele tem o perfil para consumir meu produto e meu serviço. Então, hoje em dia, você tem uma pessoa que ela busca isso na rede social, ou pela renda, ou por hábito de consumo, ou pelo perfil que a pessoa tem, ou a empresa, né? Porque estou falando de pessoas e empresas também. E aí você entende qual que é o perfil do seu cliente. O perfil do meu cliente é este. Aí tem uma pessoa hoje que só aborda essa pessoa, né? Ou essa empresa para entender se ele está apto, se ele está num bom momento de compra ou se ele tem perfil para realmente comprar o produto. Isso é muito comum, chamam SDR, Sales Development Representative. Então, assim, que são pessoas que cuidam do desenvolvimento de uma venda, né? Que é um lead. Quando você não vendeu ainda para esse cliente é um lead, chamam de lead, né? Ou seja, antes de se tornar um cliente, ele é um prospect, é um lead, ele é um possível cliente. Então, você tem alguém que vai ligar para ele, que vai conversar com esse cliente, vai entender se é um bom momento. É um bom momento? Ele passa esse cliente para um vendedor, que hoje em dia é chamado de... Cada empresa chama de um nome, mas se vocês procurarem, por exemplo, vagas, você vai ver closer. Então, é legal você saber o que é. Né? Closer é o cara que fecha a venda. Ele é pago, o trabalho dele, a missão dele é tentar fechar uma venda de alguém que já esquentou aquela venda para você de alguma maneira. Lembrando que essa parte, né, Sérgio, de esquentar o cliente, né, esquentar o lead para vender, pode acontecer de maneira física, com alguém ligando, telefonando, mas acontece também pelos meios digitais. Então, vou dar um exemplo. Quem hoje está nas redes sociais, e acho que está todo mundo na rede social, né, Sérgio, hoje em dia, e clicou em algum produto que você gostou. Ali você foi focado, ele entendeu que você quer aquele produto e ele vai tentando esquentar você o tempo todo. Você vai ficar recebendo ali até... Aí, se você clicou e você queria, de repente, teve mais interesse naquele produto, ele vai intensificar. Se você clicou no WhatsApp para saber, alguém vai mandar uma mensagem. Se você deu seu telefone lá, alguém vai mandar uma mensagem para você para saber. Para disparar. Então, e assim vai indo. Então, hoje está tudo dividido. Então, você tem SDR, você tem closer, você tem back-office, que são pessoas que só colocam os pedidos, né?
e fazem o trabalho de digitação de pedidos. Então, hoje, vendas tem uma área... É uma área gigantesca, é uma área muito estruturada, é uma área gigantesca. E você pode começar estagiando numa área como essa, você pode começar numa área que você, de repente, não vai ter contato com o cliente, né? Mas vai conhecer a rotina de vendas. Então, eu vou trabalhar numa área de back-office, que eu só coloco pedidos no dia a dia, disparo pedidos, cuido do pedido do cliente. Talvez você vá fazer isso, mas você vai ter contato com vendas, você vai começar a conhecer um pouco como funcionam os processos comerciais, né? Hoje em dia tem muitas áreas, né? E vendas mudou muito, então tem muitas profissões dentro de vendas, além só do vendedor, né? Entendi. Então mudou bastante. Então, Paulo, só para recapitular, algumas características pessoais, né, dessa de contato que você falou, isso, de curiosidade, que me chamou muita atenção. E aí buscar uma oportunidade em vendas, que normalmente vai começar pelo varejo, e aí tem que conhecer tecnologia, tem que conhecer os processos, tem que conhecer o comportamento do cliente, tem vários materiais, né Paulo? Cursos, artigos, sim, livros diferentes, para você entender o comportamento daquele seu cliente, como fazer para agir, né? Hoje tem muita... E que mais? E essa dinâmica, Paulo? Porque assim, como é que faz para se manter atualizado? Porque todo dia ferramenta, todo dia as empresas são lançamentos de novos produtos e serviços. Como você falou, né? Muito dinâmica. Tem logística, organizar isso, tem a comunicação disso tudo. Paulo, caramba, como é que faz? Hoje em dia, assim, venda se especializou em muitas coisas, como eu falei, né? Hoje surgiram muitas profissões em vendas. Hoje você tem o marketing, hoje ele tem uma influência gigantesca em vendas. Tanto hoje em dia o digital é presente em tudo que a gente faz, né? Então o varejo, até em alguns segmentos do varejo, eles passaram a ser verdadeiros showrooms, né? Ou seja, você pesquisa a TV no seu celular, olha tudo no seu telefone e você vai na loja para ver fisicamente a loja. Fisicamente o produto que você quer comprar, né? A TV, a geladeira, o celular, alguma coisa que você quer comprar, você vai lá ver fisicamente. Então, tudo isso mudou bastante. A pandemia acelerou muito isso, né? Então, hoje, se eu fosse dar uma sugestão para a pessoa começar, é importante entender sobre relacionamento com o cliente, técnicas de venda e negociação, é super importante. Qualquer conteúdo que você achar sobre isso é muito bom. E entender também sobre esses pontos que eu comentei, de como a venda mudou hoje, né? Entender o que é um funil de vendas e como ele é tocado hoje por marketing. Hoje, marketing tem uma função, assim, essencial em vendas, principalmente com a do digital, né? Então, assim, quiser aprender de tráfego pago, todo mundo é muito bombardeado isso nas redes sociais, mas é importante estudar sobre o tema, entender um pouco de fato como é que funciona na realidade, né? Como é que você consegue impulsionar um produto. Não só na rede social, mas também pessoalmente. Paulo, às vezes a gente tem a impressão que tudo é meio automático, que parece que não precisa do vendedor, né? Porque, principalmente no digital, parece que não precisa de vendedor. Essa é uma visão totalmente equivocada, né? Alguém tem que orientar, alguém tem que parametrizar, né? Alguém tem que criar aquilo, né? Alguém tem que criar, e quem criou conhece bastante, né? Ele conhece o comportamento, ele sabe qual é o perfil do cliente, ele sabe em que momento o cliente está talvez a fechar o que está pesquisando, né? Na verdade, quem construiu a jornada desse cliente, né, para você vender, é uma pessoa de vendas, uma pessoa de marketing ali, que construiu essa jornada. Então, hoje em dia, tem áreas, até hoje, tem neuromarketing. É isso que eu ia te perguntar, Paulo, qual é a tendência? O que está rolando? O que tem de novo aí para quem está assistindo e não, eu já quero começar pensando lá na frente. Não, hoje em dia tem neuromarketing, né? Então, assim, a gente está falando de automação. Já tem, né? Já tem, né? Já tem discussões, né? Você fala de CX, que é Customer Experience, que é como é a jornada, como é que é a experiência desse cliente. Então, assim, você mapeia a experiência do cliente do início até o final, que é a conclusão de venda, ou se ele não comprou. Então, ele não comprou, mas ele foi até a etapa final. Quem já não recebeu o e-mail, fecha o seu carrinho, conclua sua compra. Né? Então, assim, tudo isso é uma jornada pensada. E essa jornada pensada ela não é montada por inteligência artificial. São pessoas que entendem do comportamento do cliente, né? E que estão buscando aquele determinado produto e tem jornada e cria uma jornada de vendas. Pode ser digital ou pode ser pessoal também. Ou seja, um script para você poder vender, ou seja, eu vou argumentar com o cliente sobre isso, eu vou perguntar para o cliente essas coisas,
Então, assim, mesmo pessoalmente. E não se engane se você não for no varejo e você for atendido assim também, porque o grande varejo, ele treina também, né, para que você seja atendido dessa maneira, para que você tenha uma jornada. Já reparou, Sérgio? Olha só, tudo é vendas, né? Já reparou aqueles postos de gasolina de beira de estrada que tem aquelas lojas de conveniências grandes, né? Sim. De repente você para, você é obrigado a passar numa jornada de produtos para ir no Uhum. caixa, né? Aquilo é bem pensado. Então, assim, você vai seguir aquela jornada ali. Eu quero ir no caixa, só quero pagar, mas você vai pegar uma fila passando por um monte de doce, né? Bala, chiclete, salgadinho. E quem não pega mais alguma coisa ali, né? Então, É assim, verdade. é uma jornada pensada, né, para você poder vender. Então, assim, quanto mais você se especializar ou for conhecedor do comportamento do cliente, né, das tendências de compra. É lógico que isso muda de produto para produto, de segmento para segmento, né, Sérgio? Acho que depende do segmento que você vai atuar. E quanto mais você entender disso e entender de jornada de cliente e técnicas de vendas, você vai se dar bem em vendas. Ô, Paulo, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que isso tudo que você falou independe do tamanho e da complexidade. São princípios, eu acho. O que eu Claro. quero dizer, por exemplo, eu trabalho com tem muitos estudantes que ajudam a mãe a vender alguma coisa, né, para formar aquela renda, ajuda a mãe a vender brigadeiro, marmita, esse trabalho da família. E tem um trabalho de vendas acontece ali, e Paulo, me corrija se estiver errado, é usar esses princípios, é estudar para vender. Não é simplesmente oferecer, vai lá o produto, quem quer, tem um apelo, tem que Não, conhecer profundamente o produto. Né, Paulo? Estou errado? não, tá certíssimo. Eu tenho uma experiência que eu fiz com meu filho, foi muito engraçado. Conta Ele pra e os gente. amigos foram vender brigadeiro no condomínio. Ah, E uma das missões deles, né, era um trabalho de escola, tá? E a missão era vender quem ia vender mais brigadeiro ou doce. Eles tinham que montar, é como se eles tivessem montar uma empresa durante uma semana e depois ir lá apresentar os resultados, né? E era em grupo isso. perfeito. E ok, fazer brigadeiro e vender, ok, né? Mas aí a gente começou a conversar, eu expliquei para ele sobre escassez e sobre como fazer uma oferta ganhadora, né? Então, o que é escassez? Está acabando, só tenho esse, né? Assim, se você não comprar, tudo que a gente já fez, a gente já vendeu, já produziu, então você começa a gerar escassez. Se você não comprar agora, você não vai comprar mais. Então você vai lá na loja e o cara fala, o vendedor fala, então Últimas unidades. eu só tenho isso, eu só tenho essa calça. Aí você pensa, pô, eu compro, eu vou ficar sem, né? Então, estou falando aqui de maneira simples, mas o princípio de escassez. E o outro princípio era o seguinte, que aí é um negócio legal que a gente já usa um pouco da experiência. Eu falei para ele, vamos vender 2 dias sem fazer nenhuma promoção, só para entender qual é o comportamento da venda, qual brigadeiro vai vender mais. Aí ele tinha brigadeiro de maracujá, brigadeiro de chocolate, tinha vários brigadeiros lá. Aí ele saiu para vender o brigadeiro. Pai, o que mais vendeu foi esse brigadeiro, né? Que era o de chocolate, não lembro qual era. Falei, tá bom. Tradicional. Então vamos criar um combo que se comprar esse brigadeiro tem um desconto do outro brigadeiro, né? Para poder ajudar a vender o outro. O que começou a vender mais? O O combo. combo. Começou a sair um pouco do outro brigadeiro que não saía. Então, assim, mesmo no dia a dia, né? Legal, que legal, Paulo. Mesmo no dia a dia, você vai ter algum tipo de técnica para fazer. Ah, então se comprar 5 brigadeiros desse, ganha 2 do outro. Aí, aprender custo médio. O custo médio valia a pena. Então, no custo ainda vai ganhar. Conclusão, venderam tudo. Né? Eles Que conseguiram vender legal. tudo. E venderam, inclusive, os que não vendiam. Né? Então, isso está no supermercado, nas embalagens, tem uma técnica lá, né, para poder você comprar um produto ou outro. Então, você acha um litro de Coca-Cola e um de 2 litros. Aí, você olha um de 1 litro, se você fizer a conta, você fala, pô, não vale a pena o de 2 litros. Aquele de 1 litro só existe para vender o de 2. Né? Então, né? A realidade é essa. Então, assim, você está o dia inteiro sendo tocado por alguém com uma estratégia comercial com você. Eu acho que não sei por quê, Paulo, a gente está falando um pouco dessa carreira, não sei, não é impressão minha. Aí acaba falando de engenharia, marketing digital, logística.
Mas essa é a profissão principal, assim, ela é a central para um negócio existir. Não existe. Eu costumo falar o seguinte, né? Se você for abrir uma empresa hoje, a primeira coisa que você vai fazer é vender. Não é verdade? Você tem que vender. Então você tem que saber vender. Então, eu vou criar um produto, um cachorro-quente. Você vai ter que aprender a vender, né? Um cachorro-quente, né? Então, hoje em dia você consegue se especializar com muita coisa. Você pode ter um storytelling sobre o produto. Vou dar um exemplo, né, de storytelling. Né? Tem lojas que eu posso ir lá e comprar uma jaqueta. Então, eu olho a jaqueta, gosto da jaqueta, achei a jaqueta bonita, quanto é a jaqueta? Ok. Então, acho que cabe para mim comprar a jaqueta. Perfeito. Só que eu posso ir na loja e o vendedor contar, levar, me mostrar, eu ver a jaqueta e ele ter uma história sobre aquela jaqueta. Você sabia que essa jaqueta é inspirada na última coleção da Louis Vuitton, que foi feita assim, assim, assado? Aí aquele produto ele passa a ter um valor que de repente você não tinha visto, não tinha notado, né? Então, contar histórias sobre o produto, de como foi feito. Você já percebeu que toda receita de restaurante é a receita da avó? Ou tem a história de como surgiu o restaurante? Ou é sustentável, ou é com produtos naturais, ou é... As histórias vendem. Então, assim, é uma verdadeira arte, né? Tem muita coisa no meio, né? Então, assim, o produto, quando tem uma história, ele tem um valor agregado com aquela história. Né? Ele sobe o valor agregado. Então, é importante ter um storytelling sobre o produto, né? Do que você vai contar. E tem técnicas também, né? Eu gosto de moto, né? E eu trabalhava, quando era menino, eu trabalhava num supermercado como empacotador, né? E foi lá que eu aprendi que quanto melhor você atendia, mais os clientes queriam passar com você. Quanto mais eu atendia bem, porque eles queriam passar no seu caixa para você poder levar as mercadorias, e você ganhava uma caixinha. Então, assim, ganhar a caixinha era o sinônimo de que você estava indo bem, né? E aí, naquela época, eu fui lá, juntei um dinheiro e tal, eu queria comprar uma moto para mim, né? E aí o vendedor fez uma sacanagem comigo do tamanho do... Eu peguei, fui na loja, né? Tava lá vendo a motinha, né? E ele falou, pô, você gostou dessa? Você já viu aquela outra? Eu falei, mas eu tava com um pensamento aquela que eu achava que podia, né? Naquela época. Falei, você já viu aquela outra? Eu falei, não, eu vi, mas é linda, mas eu acho que não dá. Enquanto eu vou ver lá, dá uma voltinha nela, senta nela. O que ele fez comigo? Ele fez eu experimentar. Aí eu experimentei. Adivinha qual foi que eu comprei? Aí, ao invés de sair lá com a motinha, eu saí... Experiência, oportunidade, emoção... A experiência, emoção... Aí comprei a outra. Né? Eu vi que a distância não ia ficar tão grande e acabei trocando produto. Mas ficou engargalado, né? Para pagar, você então. Então, era menino, me empolguei, mas é isso. Então, assim, tem muita coisa em vendas, assim, dá para falar um dia inteiro de técnicas e coisas que a gente é tocado em vendas o tempo todo. E muita coisa para estudar, né, sobre isso, né? Então, assim, parte de marketing, técnicas comerciais, técnicas de vendas, técnicas de negociação, comportamento humano, jornada de cliente, tem muita coisa em vendas, né? Muita coisa. Paulo, muito obrigado. Pessoal que está interessado nessa carreira, agora, eu tenho certeza, quem assistiu a gente até agora, tem uma ideia muito melhor do que significa essa carreira incrível, dinâmica, desafiadora, de relacionamento, de números, de tecnologia, das metas. Uau! Então, eu espero que você tome a sua decisão de carreira, né, com mais consciência, com mais informações. Se você conhece alguém que está interessado nessa carreira, tem vocação, compartilhe esse vídeo, vem para cá se você tiver alguma dúvida, algum ponto, você quer estudar, quer saber mais dicas do que estudar, do que ler, como começar, procura a gente da Clique Eduque 8, a gente também conversa com o Paulo, está ali o Instagram dele, também o Paulo está no LinkedIn. Paulo, muito obrigado, excelente. Mais uma vez, obrigadão e até a próxima. Obrigado, viu, pessoal? Até mais. E se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode procurar no Instagram, tá aqui. Eu tenho o maior prazer em responder. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Seja protagonista da sua própria história. Um abraço, até a próxima. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.